E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é sobre um assunto muito importante que eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais sobre isso. Ele é especialmente para você aí, adolescente, jovem, ou até de mais idade ou mais novo também, que tem planos, que tem sonhos, que tem objetivos para alcançar pela frente, que quer conquistar muita coisa nesse mundo. Esse vídeo é específico para você e te convido a ficar aqui até o final e escutar o que eu tenho para te falar. Mas é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Jesus está voltando e todos nós sabemos disso. É o que mais a gente prega como cristão e é o anseio, ou deve ser o maior anseio da vida de todo cristão e todos que creem em Jesus. E o assunto do vídeo de hoje rodeia exatamente isso, a volta de Jesus. Eu não sei se vocês reparam nisso, mas de tempos em tempos começa a aparecer um certo alarde na internet. Muitas pessoas começam a espalhar, outras até demonstram um certo desespero, falando que tal sinal se cumpriu, tal profecia se cumpriu, Jesus está voltando. A internet fica toda cheia disso. Não estou falando que é um problema a gente falar sobre a volta de Jesus, não é isso. Mas eu reparei mais especificamente, existem pessoas que expressam uma certa ansiedade, um certo medo, questão de Jesus está voltando, eu não estou preparado, ou eu não vou conseguir realizar meus sonhos, eu não vou conseguir fazer tal coisa, eu queria que ele demorasse um pouco mais, enfim, esses tipos de comentários. Eu reparo que muitos deles são jovens, ou jovens adultos e até adolescentes que falam sobre esse assunto. Isso até já aconteceu em uma época da minha vida, onde eu via que realmente a cada dia que passa está ficando mais perto a volta de Jesus. Isso me trazia uma certa ansiedade no coração, por conta de eu sou jovem naturalmente é uma pessoa sonhadora, cheia de planos para sua vida. E aí eu comecei a questionar essa ansiedade que me batia, eu comecei a questionar essa angústia que eu sentia. Eu consegui entender algo que me ajudou a não mais sentir isso, sabe? A ficar tranquila. E eu quero conversar com você e talvez você esteja passando pelo mesmo que eu passei e esse vídeo pode te responder muita coisa. Eu reparei que quando a gente fala desse assunto que Jesus está voltando, começa a bater uma grande dúvida. E eu quero falar na primeira parte dessa dúvida, que é: muitos começam a questionar, será que eu deveria realmente ir estudar? Será que eu deveria começar essa licenciatura, já que Jesus vai voltar? Acho que não é necessário. Será que eu deveria abrir essa empresa? Será que eu deveria continuar sonhando e planejando coisas com o meu noivo, o meu namorado? Será que vale a pena tudo isso? Uma questão que surge repentinamente e bate aquela ansiedade, aquela angústia de nossa, eu não vou poder realizar isso antes de Jesus voltar, e até uma tristeza. E eu quero te falar algo. A gente não sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Ninguém, absolutamente ninguém pode te dizer o dia e a hora que Jesus vai voltar, e isso é bíblico. A gente agora pode acompanhar sinais e cumprimento de profecias que vão anunciar pra gente que esse dia está cada vez mais próximo, mas o dia e a hora ninguém sabe. Então o que eu quero dizer sobre isso é que comece a praticar isso na sua vida. Pare de querer controlar coisas que não estão no seu controle. Por exemplo, nós não podemos controlar o dia e a hora que Jesus vai voltar. A única coisa que nós podemos fazer é nos preparar para estarmos preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa, para que a gente esteja preparado a qualquer momento que ele voltar, a gente ser salvo. Então, o seu dever deve ser se preparar. Érica, mesmo assim, será que eu deveria começar a estudar? Será que eu deveria trabalhar? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu não deveria desistir de tudo? E a minha resposta para você está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 13. E lá, a última parte, em algumas versões, fala que negociai até que eu volte. Eu quero fazer uma pequena demonstração aqui para você. Quero comparar isso a, por exemplo, você foi contratado para trabalhar para uma pessoa. E essa pessoa esse senhor decidiu viajar, se ausentar por um tempo. E aí, ele vai voltar um dia, só que ele não falou o dia que ele vai voltar e nem a hora.
E aí, você como uma pessoa empregada, qual seria a sua atitude? Com certeza você iria trabalhar, iria cumprir os seus deveres para que quando esse senhor voltasse, você pudesse apresentar um bom relatório do seu trabalho e fosse recompensado por isso. É basicamente isso que acontece no nosso relacionamento com Jesus. Ele se ausentou, mas nós temos um trabalho em mãos para fazer. E qual é o nosso trabalho? Aceitar a Jesus, cumprir os mandamentos de Deus e os nossos deveres e espalhar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. E aí, quando ele voltar, iremos prestar o nosso relatório sobre tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. Ou seja, não, você não deveria desistir de estudar, você não deveria deixar de trabalhar, você não deveria deixar de sonhar, de investir e de fazer planos para o seu futuro, porque ele mesmo fala, negociai até que eu volte. E se for para ser, será. Mas também quero te chamar a atenção para dois pontos importantes aqui. Você deve tomar muito cuidado para que esses seus planos, esses seus objetivos e seus sonhos não se tornem o Senhor da sua vida. O seu maior anseio, a coisa que mais a gente deve desejar é a volta de Jesus e ir morar com Ele na eternidade, e nada pode ser tirar esse foco dos nossos olhos. Então, se algo está tomando o lugar de Deus na sua vida, o que você deve fazer é abrir mão. Mas claro, se você tiver sonhos, planos e objetivos e essas coisas não são maiores do que a sua vontade de ir para o céu, essas coisas não vão atrapalhar sua vida com Deus, está tudo bem. E continue desejando, continue correndo atrás e continue se esforçando para alcançar. Mas não faça com que isso tome todo o tempo que você tem e deve ter com Deus, que isso tome toda a sua preparação para a volta de Jesus. E a própria Bíblia nos alerta, não fiquem tão preocupados com as coisas dessa vida, que isso acabe tomando toda a mente de vocês e esse dia acabe te pegando também de surpresa. E o segundo ponto, eu vejo pessoas que falam que quando eu conseguir abandonar tal coisa, eu vou ir para a igreja, vou me batizar, vou arrepender. A própria Bíblia fala isso. Se você esperar o momento certo para fazer uma coisa, você nunca vai conseguir fazer aquela coisa. Então, se você esperar até chegar o momento certo para você ir para a igreja, por quê? Porque esse trabalho de te limpar, esse trabalho de te preparar, esse trabalho de te santificar, pertence a Jesus e você não consegue fazer isso sozinho. E a nossa preparação, ela deve ser hoje. Você tem que estar preparado hoje, porque Jesus também pode voltar mais cedo para você ou mais cedo para mim. Porque a partir do momento que uma pessoa parte dessa vida, ela não pode mais escutar, não pode mais falar, não pode mais ouvir, não pode mais alterar nada. Ela vai acordar na volta de Jesus e será julgado como ela levou a vida dela até lá. Segundo ponto dessas dúvidas que eu vejo é: vários jovens comentam, nossa, não vai dar tempo de eu me casar, eu queria muito me casar antes de Jesus voltar. Eu vejo muito isso. Quero te falar para você aí que tem esse pensamento de que Jesus deve ser o maior anseio da sua vida e o maior amor da sua vida. Nada deve ser mais desejado do que isso. Sabemos que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Eu quero te falar assim, ok, é normal você ter esse sonho de se casar, de construir uma família, mas não tenha pressa também com isso. Se for para você se casar, se isso for o melhor para você, é claro que Deus, como seu Pai, Ele vai te conceder essa bênção e vai chegar no momento certo e na altura certa na sua vida. E caso não seja para acontecer, Deus vai mudar somente o seu coração para entender isso. E lembre-se, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas te serão acrescentadas. Deus conhece os seus sonhos, os seus planos, e Ele não vai invalidar eles, mas Ele é seu Pai, Ele sabe o que é melhor para você e Ele tem planos de te abençoar abertamente. Mas eu queria fechar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta importante e te fazendo refletir sobre isso. Será que essa ansiedade, esse medo, essa angústia que te dá quando você vê as profecias se cumprindo, quando você vê todo mundo falando que Jesus vai voltar, será que isso é medo de não conseguir realizar seus planos e objetivos? Ou será que isso é medo porque você sabe que você não está preparado e que se Jesus voltasse hoje você não seria salvo? Se a sua resposta for, eu não estou preparado, eu quero te chamar
para refletir sobre isso. Você deve tomar essa decisão, e essa decisão você deve tomar hoje. Não deixe para amanhã. Não conhecemos o dia de amanhã, não podemos controlar o futuro, e talvez Jesus possa voltar antes para você. Então tome essa decisão hoje. Faz essa renúncia hoje também. Essa coisa que está te impedindo de buscar a Deus, de ir para a igreja, de ser um bom cristão, de se manter mais próximo de Deus, renuncie isso da sua vida. Tudo bem que agora pode parecer assustador porque é uma coisa que talvez você goste, você ama, que depois você vai entender que foi o melhor e você vai conseguir ser feliz sem isso. Então renuncie e toma a sua decisão hoje e se prepare. E saiba que você não precisa fazer isso sozinho. Você não deve, não precisa. Deus pode te ajudar. Então comece orando, jejuando, colocando nas mãos de Deus isso. Peça para que Ele transforme a sua vida, a sua mente e o seu coração. E eu, como jovem cristã, nos dias de hoje, eu falo que ser cristão, que ser jovem e adolescente cristão no mundo atual é muito complicado e é muito difícil mesmo. Acesso a enganos de Satanás o tempo inteiro, então não é fácil se manter firme hoje em dia. Eu quero falar para você aí que é adulto, que é pai, que é mãe de um adolescente, de um jovem, dê apoio aos jovens, aos adolescentes nessa caminhada. Apoiem e não façam o contrário, como muitos têm feito e muitos têm desacreditado, mas não façam isso. Apoiem. Então, gente, esse foi praticamente o vídeo de hoje. Eu queria muito conversar com vocês sobre esse assunto, porque realmente eu vejo pessoas falando sobre isso na internet, pessoas desabafando sobre isso, mas é isso, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que ele tenha esclarecido alguma coisa para você. Foi um prazer imenso estar aqui e conversar sobre isso. E agora eu vou deixando vocês por aqui e a gente vai ficar com o encontro marcado para o próximo vídeo do canal, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus, beijos de luz e tchau!